Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela, então eu vou dar prosseguimento aqui às aulas. A aula de hoje tem um tema muito especial, que é os tipos de sujeito. Então eu introduzi para vocês a sintaxe com as últimas aulas, mas eu gostaria de formalizar alguns conceitos, as classificações dos sujeitos. Então vai ser essa aula. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouco mais sobre o predicado. Então, para a gente ter mesmo, entender, consolidar as classificações possíveis dos sujeitos, apesar de eu ter trazido os conceitos de forma superficial. Então, vamos lá. Então, na agenda de hoje a gente vai ver 4 tópicos, né? Então, primeiro a gente vai revisar tudo que a gente já sabe sobre sintaxe, que vai ser importante para essa aula. Depois, a gente vai falar dos 3 tipos de sujeito: o sujeito determinado e as suas ramificações, o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Então, vamos lá para a revisão, né? O que a gente sabe até agora sobre o sujeito? A gente sabe que o sujeito é o termo com o qual o verbo da oração concorda em número, que é singular ou plural, e em pessoa, que é a primeira, segunda e terceira. Então, só retomando, número, então se são um ou se são vários, né? E pessoa, então se você se refere à entidade que inclui você, então eu ou nós, né? A entidade que inclui um destinatário, então você ou vocês, né? Ou tu ou vós. E a terceira pessoa, que é a entidade que se refere a uma pessoa de quem você está falando, mas não é seu destinatário, que é ele, aí ou no plural eles, ela, elas e assim por diante. Então, esse é o sujeito. Ele vai concordar com o verbo e ele vai ser, né, ele vai ter que concordar dessas formas aqui. A posição natural do sujeito é a esquerda do verbo, né? Que a gente viu que é a ordem direta, mas ele também pode vir à direita, em ordem inversa, e às vezes a posição das palavras é o único instrumento de interpretação. Então, muitas vezes você fala, tá, então vou ver se concorda, se concordar tiver depois do verbo, tá, ordem inversa, beleza. Mas aqui nesse caso, Paulo criticou João. Como é que você sabe, né, se o João ou o Paulo criticou? Agora, aí você prioriza pela ordem. Então, isso talvez não seja uma recapitulação, seja uma informação nova, porque tanto Paulo quanto João concordam, né? Tá no mesmo número e tá na mesma pessoa. Então, aqui o que você prioriza para conseguir interpretar é a ordem. Então, o Paulo tá antes do verbo, então é isso. Paulo é o sujeito e pronto. Você não dá muita opção de interpretação, senão a gente ia ficar louco, a gente não ia conseguir interpretar nada, né? Beleza. Não existe sujeito preposicionado, então isso é uma dica muito boa. E na maioria dos casos, a gente considera o sujeito como o que pratica a ação, que é o agente, mas também podemos ter opções em que ele é o paciente e outras que ele não pratica nem recebe a ação. Beleza. Então, recapitulando isso, vamos para o primeiro tipo de sujeito, que é o determinado, que é aquele que aparece explicitamente na frase, ou que a gente sabe quem é pela desinência do verbo. Então, a gente vai ter aqui a definição de sujeito determinado e quais são as variações dele, tá? Então, como eu falei, ele é aquele que pode ser identificado na frase de forma explícita, então tá lá nos seus núcleos nominais, né, que a gente viu lá no comecinho, ou também por uma elipse, ou seja, ele está omisso na frase, mas você sabe quem é, você consegue determinar, por isso que ele é determinado, porque ele é determinável, tá? Então, vamos lá, quais são os tipos de sujeitos determinados? Então, você tem o sujeito simples, que é, no caso, quando você tem um único núcleo. Então, João vestiu a camisa preta, chegou à promoção de inverno. Aqui está na ordem inversa e aqui não. Então, aqui está o sujeito, nesse caso, e o sujeito está aqui, nesse caso. Então, está lá na frase. E o núcleo é só um. Nesse primeiro caso é João e no segundo caso, promoção. Então, as outras palavras, elas são adjuntos, né, desse núcleo, né? Então, é por isso que é simples, porque tem um núcleo só.
Legal. O composto, você vai ter 2 ou mais núcleos, não necessariamente só 2, tá? Você pode ter 3, pode ter 4, né? Vai depender da criatividade da pessoa. Aqui, nesses 2 exemplos, a gente só vai ter 2 núcleos, cada um, mas ainda assim vão ser compostos, tá? Pelo fato de terem 2 ou mais núcleos. No caso, Ana e Maria. Então, Ana é um núcleo, Maria é outro. Sujeito, composto. Vão à escola juntas. Inglaterra e Estados Unidos criticam a ação russa e prometem sanções econômicas. Então, aqui a gente tem 2 orações, tá? Mas vamos considerar só a primeira, para ficar mais fácil. Então, Inglaterra e Estados Unidos é quem critica, né? E que concordam com o verbo criticar, que está no plural, e tem 2 núcleos aqui. Então, por isso que é composto. E o último é o elíptico ou desinencial, que eu já tinha explicado para vocês, que é o caso em que ou você já mencionou ele antes e está nítido pelo contexto que é uma omissão para não ficar repetindo. Então, por exemplo, você está falando um texto longo lá, falando do aborto, por exemplo. Então, falando um aborto é uma prática de retirada do filho, né? Ou enfim, do embrião, vamos chamar assim, né? Para não falar que é um filho mesmo, né? É essa prática. Ele é considerado abominável por parte da sociedade e por outra não. Então, ele tá explícito ali, mas você poderia não dizer. Você poderia falar assim, é considerada uma prática, e aí você omite a palavra aborto de novo, né? Então, esse é um caso aqui, um exemplo, em que você pode trazer nas suas redações, né, quando você for escrever, para não repetir muitas palavras, porque os corretores não gostam que você repita muitas palavras sem necessidade. Mas aqui eu tenho outros exemplos para vocês mais simples. O menino gostava da menina, mas nunca admitiu. Então aqui a gente vê que é exatamente esse tipo de caso que eu estava falando. Tá? Para você não repetir a palavra o menino aqui, ó, você não fala de novo. Então qual é o sujeito dessa oração? Porque aqui a gente já viu que tem 2, né? Porque uma oração, como a gente já sabe, ela é definida pelo verbo. Então tem um verbo aqui e outro aqui, então a gente tem 2 orações. Então nessa segunda a gente sabe que o sujeito é menino porque ele já foi mencionado antes, pelo contexto você vê. Mas a gente também tem o segundo caso, que ok, não estou falando um grande texto, não estou falando uma grande coisa para se remetendo a alguma coisa várias vezes, e aí eu não quero repetir aquela palavra. Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando a gente, pela desinência do verbo, consegue saber quem é. Então, adoramos a visita ao museu histórico. Isso é muito fácil de perceber na primeira pessoa. Então, quem adoramos? Nós adoramos. Adorei a visita ao centro histórico. Adorei remete a eu. Então, eu. O sujeito é eu e ele é elíptico ou desinencial. E aí o nome sujeito desinencial vem por isso, porque pela desinência você consegue observar. Mas muita gente gosta de usar elíptico porque ele serve para esses 2 tipos de uso, né? Tanto para quando você percebe pelo contexto, porque ele está elíptico, né? O que é elipse? É quando a lua some. Então, quando a lua sumiu, a pessoa chamou aquilo lá de elipse. Então, o sujeito elíptico é porque o sujeito sumiu. Então, mas ele está lá, porque ele é determinável, ele é determinado. Então, vamos chamar de elíptico. Mas fiquem a critério, muitas provas utilizam elíptico e outras provas utilizam desinencial. Eu usava na minha época de vestibular desinencial, mas usem o que vocês sentirem mais confortáveis, tá? Então a gente vai ter esses 2 casos, ou quando você consegue perceber pelo contexto ou pela desinência do verbo. Beleza. Agora vamos para o sujeito indeterminado, quando ele não é determinável, quando a gente não pode ou a gente não quer identificar o sujeito. Vai ficar mais claro com alguns exemplos. O sujeito indeterminado é aquele que a gente não consegue identificar ou que a gente não tem intenção e não vai fazer diferença a gente saber quem é o sujeito.
Então, uma dica para vocês é que ele, em geral, está na terceira pessoa do plural ou a terceira pessoa do singular e está com índice de indeterminação do sujeito. Vamos para os exemplos para ficar mais claro, porque aqui tem muito jargão de sintaxe. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Disseram que você voltaria amanhã, não esperava o ver hoje. Então, aqui a gente vê que tem a terceira pessoa do plural. Então, a gente só precisa ter uma terceira pessoa do plural para a gente ter um sujeito indeterminado. Por quê, gente? Porque disseram... vocês devem utilizar esse tipo de construção muito no dia a dia, né? Me disseram que tal coisa ia acontecer. Fofoca. Quem disse? Não sei. Alguém me disse que o outro fulano disse, que o outro fulano disse. E aí você vai me falar assim, mas pela desinência do verbo eram, né? Não era para ser eles? Sim, mas eles quem? Você não sabe quem é. É diferente você falar dissemos, porque dissemos é nós, e aí se você está se incluindo ali, você tem alguma determinação, você consegue dizer que pelo menos você está dentro daquele grupo. E a mesma coisa para o eu, né? Eu disse. Então você está falando de você mesmo, então está determinado, você sabe exatamente quem é. Beleza, mas quem disseram? Quem disseram? Não sei. A rua, alguém falou. Não importa quem. Então esse é o primeiro caso. E o segundo caso é quando você tem aqui a terceira pessoa do singular com índice de indeterminação do sujeito, que é esse índice aqui em específico, tá? Já vou deixar claro para vocês o que é o índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de ajudante de obras. Então, quem precisa? Ou uma entidade. Só sei que precisa, então vou ligar naquele contato ali que eu quero prestar o meu serviço. Então, isso aqui é uma construção também muito utilizada. E não importa, nesse caso, você saber qual é. No primeiro caso, vamos dizer que você não consegue ou não pode. E no segundo caso, você meio que não importa muito, né? Na verdade, você pode dizer as duas coisas dos dois casos, depende da sua vontade. Mas o ponto é, nas duas frases, você sabe que alguém fez alguma coisa, mas você não sabe quem, e não consegue determinar ou não pode pelo contexto. Então esse é o ponto. Esse é um sujeito indeterminado. Porque alguém sempre diz alguma coisa. Alguém pode precisar de alguma coisa, mas como a gente vai ver no próximo tipo de sujeito, existem verbos que você não precisa de alguém para realizar a ação. Nesse caso, são verbos que a gente precisa de alguém para realizar, mas a gente não sabe quem é, por isso que eles são indeterminados. É um sujeito indeterminado porque ele não pode ser determinado pelo contexto, nem pela desinência do verbo. Este é o próximo sujeito, que ele é o mais complicado, que gera mais confusão, que é o sujeito inexistente. Lá, se vocês voltarem na primeira aula, vocês vão ver eu falando com todas as palavras que o sujeito sempre existe na oração. Mas aí eu estou falando para vocês que o sujeito pode ser inexistente, ele pode não existir. É verdade, ele pode não existir. Mas o que eu queria dizer com aquilo é que você sempre vai poder classificar o sujeito. Então, ele é uma coisa que, nas provas e tal, você vai ser requerido, vai ser pedido de você que você classifique o sujeito, mesmo que ele não exista. E aí você vai chamar ele de sujeito inexistente. Então, vamos lá. Orações sem sujeito, né? Qual a definição? Então, as orações sem sujeito apresentam um sujeito que é inexistente. Nessas orações, vocês vão ter a presença de verbos impessoais. Então, quando eu falei para vocês, naquele outro que é naquela outra classificação que é o sujeito indeterminado, os verbos, eles são verbos que normalmente você vai ter um agente. Então, quem diz... Existe alguém que diz alguma coisa, certo? Então, você imprescinde de uma pessoa que realize aquela ação, por mais que você não saiba exatamente quem é. Agora, um sujeito inexistente, você não prescinde que nada faça aquilo. E aí vai ficar mais claro aqui com os exemplos. Então, quais são os verbos impessoais? Haver e fazer indicando o tempo decorrido. Então, aqui, há 10 anos eu tive meu primeiro filho e faz meses que não vejo meu tio.
o verbo a e faz. Quem faz? Quem faz mesmo? Não existe. São entidades, são coisas que, enfim, você não consegue indicar e nem responsabilizar alguém pelo haver tanto tempo que você não fez alguma coisa ou que você fez alguma coisa. E a mesma coisa para o faz. A e faz, nesse sentido aqui, eles são sinônimos, eles são usados da mesma forma que eles são impessoais. Então não tem alguém que realize a ação de haver e fazer nesse caso. É por isso que eles são classificados como impessoais nesse primeiro caso. No segundo caso, a gente também vai ter o verbo haver, mas com o sentido de existir, acontecer ou realizar. Então, como vocês podem perceber, o verbo haver, ele em geral é impessoal. A não ser quando ele quando ele faz parte de uma locução verbal, né? Então, eles hão de fazer aquilo, etc. Aí você pode conjugar no plural. Mas quando é impessoal, vocês vão perceber, ele sempre tem que estar no singular. Pelo menos o haver, né, nesse caso. Então vemos aqui, ó, há vários policiais na frente do banco. Aí você fala assim, nossa, mas por que não está no plural? Justamente porque não existe o sujeito. Não existindo o sujeito, ele não concorda com o objeto. No caso, o sujeito não existe. Então, com o que você concorda o a? Com nada. Então você fala que o a é singular. Faz é singular, a é singular. Todos esses casos que a gente viu aqui. Por isso que é assim que você classifica. Se você for analisar, aqui você tem um sujeito que é inexistente. Então não tem sujeito. O verbo está aqui, né? Eu fiz a divisão errada aqui. Tá? O verbo está aqui. Vários policiais é o objeto direto. Na frente do banco é o adjunto adverbial de lugar. E o haver, então, é um verbo transitivo direto. Mas cadê o sujeito? Falei para vocês, não tem sujeito. Então, não tem com que ele concordar. E aí vocês vão me falar, bom, então vamos para o caso 3 aqui. Verbos que denotam tempo e fenômenos da natureza. Bom dia, ouvintes. São 10 horas em Brasília, chove e faz frio na capital federal. Aqui vamos só circular todos os verbos. São, chove e faz. Tá. Aí você vai me falar, tá, o são, ele é considerado pessoal? Nesse caso, sim, porque ele indica tempo, tá? E aí você vai falar, nossa, mas você não acabou de falar que não é para concordar? Não é para concordar, mas o é o único que concorda com o que tiver ali, né? Então, é bem interessante observar alguns outros exemplos que muitas vezes o que vai acontecer é que o verbo ser, ele vai concordar com aquilo que for mais concreto. Então, por exemplo, você não fala isso é flores, concordando com isso. Você fala isso são flores, porque o flor ele é mais concreto que isso, entende? Então, o verbo ser ele é bastante complexo, eu poderia gastar 1 hora falando dele. Mas, para simplificar para vocês, ele é o único verbo impessoal que vai concordar com o objeto. Então, aqui não tem sujeito, da mesma forma que nos outros casos. Mas ele vai concordar sim com o objeto, que é 10 horas. Tá? Chove é outro verbo que é impessoal. Quem chove? Só chove, gente. Não tem alguém que vai realizar a ação de chover. Você pode ter crenças religiosas, falar que é Deus que faz a chuva, tudo bem. Mas na frase, não tem alguém que realize, não tem um agente do chover. Ele chove. A não ser, e aí vai para quem gosta de poesia, em casos em que você faz metáforas, né? Ele choveu amores sobre mim, por exemplo. Bonito. Acabei de criar. Então, aí sim, e ele vai ter outro tipo de conotação. Mas como a gente está falando aqui de verbos que denotam tempo, fenômenos da natureza, então a gente está falando, né, exatamente quando chove performa o sentido de chover. Ponto. De chover no sentido de fenômeno da natureza. E faz frio é a mesma coisa. Não tem sujeito, não tem alguém que fabrica o frio. Entendeu? O frio é o objeto direto. Quem é o sujeito? Não tem sujeito. Então, esses são casos que vale decorar, vale ter em mente aí para classificar que o sujeito é inexistente. Quando
você tiver esses 3 tipos de caso, é bom você analisar e verificar que de fato é um sujeito inexistente. Agora, passando para os exercícios, o primeiro exercício aqui é com um poeminha, tá? Eu gosto de trazer alguns textos, porque as provas têm bastante texto, então é bom a gente saber incorporar nossas habilidades de análise sintática aqui aos textos, que normalmente é assim que aparece. Então, vamos lá, lendo aqui o texto junto com vocês. Eu sei que ao longe na praça ferve a onda popular, que às vezes é pelourinho, mas poucas vezes altar, que zombam do bardo atento, curvo aos murmúrios do vento, nas florestas do existir, que babam fel e ironia sobre o ovo da utopia, que guarda a ave do porvir. Eu sei que o ódio, o egoísmo, a hipocrisia, a ambição, almas escuras de grutas, onde não desce um clarão, peitos surdos às conquistas, olhos fechados às vistas, do poeta solitário lançam pedras ao calvário, lançam blasfêmias à cruz. Então, o que esse poema, essa questão vai pedir é, né, qual é o sujeito do verbo lançar, como se classifica o sujeito do verbo lançar nos versos finais da segunda estrofe do poema. A segunda estrofe é essa aqui, então a gente tem lançam e lançam. E como se classifica o sujeito. Então, vamos ler tudo aqui de novo a segunda estrofe. Eu sei que o ódio, o egoísmo, a hipocrisia, a ambição, almas escuras de grutas. Aí, onde não desce um clarão, a gente põe em parênteses, porque ele é um adendo aqui, ele é pode-se considerar um advérbio. Peitos surdos às conquistas, olhos fechados às vistas, do poeta solitário. Tudo isso aqui, ó, se você for observar, aqui depois a gente vai analisar e entender melhor como que são as orações coordenadas, né, que elas se complementam, porque eu sei que, e aí começa outra oração, mas vamos só considerar a parte de ódio, o egoísmo, a hipocrisia, para a gente observar aqui. Tudo isso aqui, ó, todos eles são núcleos, né, núcleos nominais do sujeito dessa próxima oração. Almas, peitos, olhos, tá? Tudo isso são os nossos núcleos nominais. Então, que aí depois a gente vai ter o verbo. E aqui, ó, no segundo lançam, você vai falar, nossa, aqui se refere, qual é o sujeito do segundo lançam? O mesmo do primeiro. Só que aí ele estaria considerado que ele está em elipse, né? Mas, de toda forma, a gente pode considerar que são sujeitos compostos, com vários núcleos. Então, a gente já sabe que a resposta é esta. Tá? Então, nesse caso, eu considero que faz muito sentido você já saber analisar, do que você ficar tentando interpretar o que vem depois aqui, que ele vai falar, por exemplo, qual é a classificação e o sentido, né, como que se justifica isso. E ele apresenta significação oposta aos valores cristãos evocados pelas palavras Calvário e cruz. Sim, né, ódio, egoísmo, hipocrisia, almas escuras, tudo isso é oposto, né, aos valores cristãos. Então, é por isso que é composto, tá? Não é desinencial, porque tá aparecendo aqui, né? Talvez você pudesse argumentar que é desinencial no segundo caso, porque, bom, você não repetiu todos os núcleos de novo para o segundo lançam. Mas aqui a justificativa já dá uma atrapalhada e esconde a identidade solitária do poeta. Não faz sentido nenhum. Simples e revela as qualidades necessárias para a salvação das almas escuras. Não, né? Onde que está o único núcleo primeiro, né? Então a gente já viu que não é simples. E onde que ódio, por exemplo, me fala, né? Que se isso vai ser as qualidades necessárias, né? Não tem nada a ver. Ok. E indeterminado, né? Que está implícito o desejo do enunciador aqui, enfim, não, né? Indeterminado a gente já viu que quando está na terceira pessoa do plural, do singular, com aquele índice de indeterminação do sujeito. No caso, o verbo não está, ele está na terceira pessoa, né? Isso pode dar uma confusão,
mas a gente sabe quem é que lançam, né? Então, quem é? O ódio, o egoísmo, eles lançam pedras ao Calvário. Então, a gente já sabe que não é indeterminado. Esse eu considero que é o que mais pode dar dúvida aqui, mas, enfim, a gente analisando, a gente já consegue eliminar essa alternativa. Então, é a letra B. Exercício 2 do FGV. Então, assinale a alternativa em que o pronome você exerce a função de sujeito do verbo grifado. Vamos lá. Letra A. Cabe a você alcançar aquela peça do maleiro. Tá. Vamos tentar fazer de uma forma mais simples. Vamos chamar tudo, porque a gente já vê aqui que tem rotoração, né? Pelo verbo alcançar. Vamos chamar tudo isso aqui de isso. Cabe a você isso. Como que a gente sabe que o você não é sujeito? Porque não existe sujeito preposicionado. E nesse caso, ele funciona como preposição, ele não pode funcionar como artigo, porque, como a gente sabe, você é uma palavra sem gênero, então não tem por que ter um artigo feminino aqui. Então, a gente sabe que é uma preposição, então que a gente já sabe que não é um sujeito. Mas como que a gente consegue ordenar essa frase para fazer sentido, para a gente identificar qual é o sujeito? Isso cabe a você, né? Então, o que cabe? Cabe a alguém. Então, no caso, é um verbo transitivo indireto. E o isso, que é o que a gente chamou toda essa expressão de isso, é o sujeito. Tá? Letra B. Não, então, a gente já, só para deixar claro, né, a gente já vê que o você não exerce função do sujeito, como a questão pede. Letra B. Não enchas o balão de ar, pois ele pode ser levado pelo vento. Esse aqui é uma pegadinha bem besta, tá? Porque primeiro que não tem você explícito na frase. Então você poderia dizer que o sujeito é desinencial. Tu não enchas. E segundo que é tu, né? Não é você. Porque enchas, pela desinência do verbo, concorda com tu. Então a gente já vê que não é a letra B. Letra C. Ao chegar, vi você perambulando pelo shopping center da Moca. Quem chegou? O enunciador chegou, né? O eu aqui. Então, no caso, eu vi você perambulando. Você vê que ele está desinencial, porque o verbo vi, né? Ele está conjugado de forma que está na primeira pessoa do singular. Então, você sabe que é eu. Você sabe que é um sujeito desinencial eu nessa segunda oração aqui. E você sabe também, pelo contexto, que o chegar se refere a eu, né? Não se refere a você. Porque você não sabe. Se você pensa comigo, né? Você chegou ali no shopping center da Moca. Você sabe quando exatamente a pessoa chegou? Não. Você não sabe. A pessoa chegou e você viu ela perambulando pelo shopping. Então, isso reforça o fato de que você não sabe se ela chegou ali e começou a perambular. Então, esse chegar, ele se refere ao enunciador. É assim que você confirma isso. E por isso, você, no caso, ele não funciona como sujeito do verbo chegar. Ele sequer funciona como sujeito do verbo vir. Né? Ele, na verdade, é um objeto aqui, então a gente já elimina aqui. Letra D. Ei, você, posso entrar por essa rua? Você aqui na verdade, é um vocativo, né? Se vocês, acho que das classes gramaticais, se vocês tiverem estudado, que significa, né, o destinatário, quando você coloca ele, você enuncia ele na frase, quando você está falando com alguém. Então, Manuela, tudo bem? Isso é um vocativo. E nesse caso, você é um vocativo. Beleza. Então, tenha isso como parênteses. Posso entrar por essa rua? Posso. Eu posso, né? Então, eu. Pode o quê? Entrar. Então aqui, assim, começou a ficar um pouco complexo, porque são dois verbos aqui, na verdade você se classificaria como orações coordenadas, mas a gente já vê que o posso se refere a entrar e o posso se refere a eu, que está desinicial aqui, então não se refere a você. Então, letra D não é também. E letra E, na estação do Trianon MASP desceu Angelina, na Consolação desceu você. Então, o que acontece? Na estação Trianon MASP, desceu a Angelina. Quem desceu? A Angelina. Tá trocado aqui a ordem, né? Então, a ordem inversa, que a gente já viu. Então, a Angelina desceu. Ok. Aí, isso já segue para a dica, né?
desceu você, então quem desce? Você desce. E desce, desce, né? Então é verbo intransitivo, você não precisa de um objeto, né? Porque quem desce, desce. Então você desceu. Aqui sim, por mais que está invertido, né, era na ordem inversa, é o sujeito. Então a gente está mais uma vez exercitando o que a gente aprendeu sobre a ordem inversa da oração. E é essa alternativa que a gente tem o sujeito exercendo o você exercendo a função de sujeito do verbo grifado. Exercício 3, o penúltimo exercício do dia. Na oração, informou-se a novidade aos membros e diretores do grupo. Qual a classificação do sujeito? Aí aqui a gente vai exercitar um pouco mais do que a gente viu hoje. Quem informa algo a alguém. Então, sem pensar muito no sujeito, a gente tem que o algo é novidade, objeto direto. Alguém, a alguém, são os membros e diretores do grupo. Então, a preposição está aqui, ó. Está na contração a mais os. Legal. Quem informou? Não sabemos. E, assim, não temos como identificar, mas alguém informou, né? Não é um evento da natureza, não é uma indicação de tempo, então a gente sabe que é um verbo, um sujeito indeterminado. Ele está lá, alguém é um agente da ação de informar, mas a gente não sabe quem é e não consegue identificar pelo contexto, então é indeterminado. Simples assim. E oculto não pode ser porque ele é outro nome, né, para o desinencial ou elíptico. E aí a gente já sabe que a gente consegue diferenciar um do outro porque o desinencial, elíptico ou oculto, ele é determinável. E aqui a gente não conseguiu determinar. Por mais que, tanto no oculto quanto no determinado, o sujeito não esteja presente na frase, né? Ele não esteja aparecendo ali de alguma forma. O verbo está aqui, né? Mas cadê o sujeito? Não tem, porque ele é indeterminado. E a gente não sabe quem é e não consegue também determinar pelo contexto. Bom, agora exercício 4, tá? Então a gente tem que assinalar a frase em que os verbos concordam com o sujeito em número e pessoa em número. Ou seja, 3 dessas frases aqui vão estar com a concordância meio esquisita e a gente vai perceber de forma simples. Então vamos lá. Letra A. Não se faz mais brincadeiras como no tempo de guri. Por mim, aqui tá tranquilo, a gente já sabe que faz-se é aquele caso, né, do sujeito indeterminado, que a gente tá na terceira pessoa com a partícula de indeterminação do sujeito. Existe alguém que não faz mais as brincadeiras, né, ou no caso faz, né, que pode fazer essas brincadeiras, mas a gente não consegue identificar quem é, então é indeterminado. Então até agora tá ok. Hoje em dia, o que mais se vê, né, de novo, mesma coisa, mesmo caso de quem vê, não sabemos quem vê, mas alguém vê, então ele é indeterminado. Crianças trancadas em casa, brincando de videogame, acessando o smartphone ou vendo TV. Qual que é o problema aqui? Esse verbo é. Então, lembrando, né, que o verbo ser, ele concorda, mesmo ele sendo inexistente, né, a gente tem que concordar com o que está lá na frase. Então, naquele caso que eu tinha falado, isso são flores, ele tem que concordar com o que é mais concreto. Ele é um verbo impessoal. Então, o que mais se vê é uma coisa abstrata. Se você comparar com crianças trancadas em casa brincando de videogame, acessando o smartphone ou vendo TV. Então, você tem que concordar o com crianças. Por incrível que pareça. Então, o que mais se vê são crianças trancadas em casa brincando de videogame. Então, o caso é que o verbo ser, ele tem que concordar com crianças. Então, esse aqui está errado. Com toda certeza, algumas pessoas erradas haviam, sobretudo diante de algumas indagações que se fazem diante dos resultados inesperados. O problema aqui é o haver, que a gente tinha falado, né? Que, em geral, ele sempre vai estar no singular. Nesse caso, o haver ele tem sentido de existir. E por isso, ele é um verbo impessoal, sendo que o sujeito é inexistente. Então,
Algumas coisas erradas haviam. Existiam algumas coisas erradas. Você pode trocar para pensar que esse é o sentido. Mas quando você usa o verbo haver, ele tem que estar no singular. Então, algumas coisas erradas havia. Por mais ridículo que pareça, aquilo que eu falei, o sujeito não existe. O algumas coisas erradas é o objeto. Então, com que o verbo haver concorda? Com nada, porque não tem sujeito. Então, é por isso que esse aqui está errado também. Letra C. Para diversas obras importantes em Santa Catarina, destinou-se recursos no próximo orçamento, mas penso que os recursos não se deve chegar a tempo de serem concluídos até no até... Ah, tá tudo errado aqui, né, gente? E pior que eu copiei como estava lá. Não se deve chegar a tempo. Não deve chegar a tempo, perdão. Os recursos não devem... Então, tinha que ter um M. Então, aqui a gente já vê que está errado. Por fim, chegamos ao D. A gente já sabe que é ela, né, por eliminação. Assim que se concluiu a apuração dos votos, verificou-se que 2% do eleitorado votaram branco ou anularam o voto. Certíssimo. Se verificou-se aqui, que pode gerar mais dúvida, é o verbo, o sujeito indeterminado. A gente tem a partícula de indeterminação do sujeito. E é isso, a gente não sabe quem performou a verificação, mas a gente sabe que alguém performou, então ele é indeterminado. Letra D. E esse é o último exercício. Espero muito que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido e entendido muito bem sobre as classificações do sujeito.